Tá ótimo. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui ao vivo, né, nessa mesa redonda, que vem trazer para nós uma discussão muito atual e importante, bastante relevante para a vida acadêmica e para o público em geral, que gosta, né, desse assunto ligado com a tecnologia. E essa mesa redonda, ela tem por tema os usos éticos da inteligência artificial generativa em atividades acadêmicas. E para compor essa mesa redonda, nós estamos aqui com a professora doutora Ivoneide Santos Marques, ela que é graduada em Letras pela UFRN, né, tem especialização em leitura e produção de textos, mestrado e doutorado em estudos da linguagem, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e fez o pós-doutorado na Universidade Estadual de Campinas. Então, ela atua também como pesquisadora, colaboradora, sob a supervisão da professora doutora Ângela Kleiman, muito conhecida, né, na área de letramento, e atualmente ela nos prestigia aqui no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, como professora do programa de pós-graduação, da especialização em ensino de língua portuguesa e matemática aqui do nosso instituto, mas ela atua também em vários outros cursos, como é de costume aqui entre nós, os professores do Instituto Federal. E ela atualmente também é professora do programa de pós-graduação de estudos da linguagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, como professora colaboradora. Então, nós damos as boas-vindas à professora Ivoneide, não é? Nessa mesa redonda que ela irá iniciar os trabalhos. Os outros preletores dessa noite a professora doutora Alana Drisier Gonzatti dos Santos, que ela possui doutorado em Estudos da Linguagem pela UFRN, mestrado no mesmo programa, especialização em Tecnologias Educacionais e Educação à Distância pelo IFRN e licenciatura em Letras pela UFRN. Com sua tese de doutorado, a professora Alana recebeu o prêmio do CAPES de Teses 2021 na área de Linguística e Literatura. Ela é professora do Magistério Superior, área de Prática de Leitura e Escrita na Escola de Ciências e Tecnologias da UFRN. Também atua como coordenadora e professora permanente no mestrado profissional em Letras, o Prof. Letras, da Unidade Natal, RN, e a professora formadora no curso de Letras EAD da instituição. Foi professora de Língua Portuguesa e Literatura daqui do IFRN, tem experiência como professora de Língua Portuguesa e Língua Inglesa em nível técnico e superior, nas modalidades presencial e à distância, como orientadora, tradutora e revisora de textos técnicos e científicos, além de corretora de redações em larga escala. Produz desde 2017 o canal no YouTube Carreira Universitária, dedicando-se a estudos centrados nos letramentos, interessando-se por temáticas como multiletramento, letramento acadêmico, letramento e alfabetização, projetos de letramento, letramento e políticas públicas, letramento e argumentação e produção de conteúdos para a internet. Seja muito bem-vinda também, professora doutora Alana Dresier, a esse encontro, que eu acredito que vai nos ajudar muito, né, no processo aí de entendimento dos usos éticos da inteligência artificial. E o terceiro preletor da nossa noite é o professor Carlos Moisés de Oliveira, que possui graduação em filosofia pela UFRN, mestrado também e doutorado na mesma universidade em filosofia, sendo que o mestrado foi na área de metafísica e ética e o doutorado em filosofia prática pela mesma universidade, só que num programa interinstitucional, o UFRN, o UFPB e o UFPE, com bolsa sanduíche na Universidade Complutense de Madrid.
Essa bolsa foi financiada pela CAPES e atualmente ele faz doutorado em estudos da linguagem, né, um segundo doutorado aí pela UFRN e pós-doutorado em filosofia prática pela UFRN também. Ele é professor formador da Universidade Aberta do Brasil, aqui no IFRN, e atua principalmente nos seguintes temas: filosofia kantiana, ética digital, ética da IA, né, da inteligência artificial, pedagogia crítica, Paulo Freire, Giraud, eu acho que é esse o nome, e formação e letramentos do professor. Seja muito bem-vindo, professor Carlos Moisés. E, por fim, eu quero me apresentar, eu sou Abigail Silva, sou professora aqui do IFRN, né, graduada em pedagogia, com mestrado em filosofia, e atualmente faço doutorado pela Renoem, né, do Polo de Ipanguaçu, que é um doutorado em ensino. Tá? O Renoem é um programa que tem várias universidades, um programa em rede, várias universidades participam, dentre elas a UFAL, o IFCE, a UFCE também participando desse doutorado, dentre outras universidades. E a você que está aqui nos prestigiando, não é? Seja muito bem-vindo, bem-vindos. Nós queremos que você possa usufruir ao máximo desse momento de uma discussão que eu acredito que vai nos ajudar bastante. Bem, finalizadas as apresentações, nós queremos convidar a professora Ivoneide Santos Marques, que será a nossa primeira preletora dessa noite, para nos trazer aí esse início, né, da nossa jornada discursiva sobre esse tema. Seja bem-vinda, professora, e sinta-se à vontade. Boa noite a todos. Obrigada, Abigail, pelas palavras acolhedoras. E já, de antemão, quero agradecer a sua colaboração e participação neste projeto. Hoje nós vamos discutir usos éticos da inteligência artificial generativa em atividades acadêmicas. Por que pensamos este evento? Com que propósito? Qual o nosso objetivo? Então, nós podemos adiantar e passar o sumário para que vocês tenham uma noção do que será discutido, né? Nós estamos aqui tendo por objetivo, nesta noite, discutir uma das questões que tem sido, no contexto atual, vamos dizer que é um tema que está na ordem do dia. E, por estar na ordem do dia, isso é importante e interessante para todos nós, principalmente que lidamos, no contexto acadêmico, com essas questões, precisando olhar para a questão da tecnologia e do uso da inteligência artificial a partir de uma visão crítica, observando a importância de um olhar ético para os usos que se faz desse tipo de IA. Então, para pensar um pouco sobre essa questão, nós trazemos uma reflexão de Debord, na sua obra de 1994, A Sociedade do Espetáculo, em que ele mostra o que é o espetáculo no atual contexto, o que é o espetáculo nessa sociedade tecnológica, o que é o espetáculo numa sociedade que vive e respira o tempo todo tecnologia. Então, para Debord, ele diz que a raiz do espetáculo está no terreno da economia, que se tornou abundante, e daí vem os frutos que tendem, afinal, a dominar o mercado espetacular. A mais velha especialização social, a especialização do poder para Debord, encontra-se exatamente na raiz do espetáculo.
Então, nessa sociedade do espetáculo, em que tudo que a gente faz é promover o uso de imagens, é promover o uso de tecnologias, e mais recentemente, da inteligência artificial generativa, tudo isso é determinado em função exatamente das características dessa sociedade que transformou-se numa sociedade do espetáculo, como diz o autor. Qual seria o nosso objetivo na noite de hoje? Nós temos, apresentando para vocês um sumário breve da nossa fala aqui hoje, da nossa discussão. Nós faremos a apresentação de um objetivo, o objetivo que nos move nessa discussão, que norteia a nossa discussão. Discutiremos como lidamos com a tecnologia na contemporaneidade, trazemos uma problematização dessa realidade, discutiremos a ética digital da inteligência artificial e a ética freiriana, faremos uma relação dessas duas éticas, discutiremos, por fim, a relação entre letramento e inteligência artificial. E, no final, apresentaremos algumas referências que norteiam a nossa discussão. Temos por objetivo, nesta mesa, discutir, a partir de uma perspectiva crítica, os usos éticos da inteligência artificial generativa em atividades acadêmicas. E, para isso, antes de qualquer coisa, precisamos pensar um pouco sobre como estamos lidando, ou seja, como lidamos com a tecnologia na contemporaneidade. Se nós pudermos pensar um pouco sobre isso, vamos ver que cada vez mais nós estamos inseridos nessa sociedade tecnológica que avança a cada segundo no uso de novas e novas tecnologias. Nós vamos pensar, por exemplo, nessa sociedade contemporânea, que o papel da tecnologia é central. Não dá para a gente pensar mais a vida dispensando o uso das tecnologias em qualquer aspecto da nossa vida. E, para isso, precisamos refletir. Mas de que tecnologias estamos falando? Há outras tecnologias também que estão na base dessa sociedade. Por exemplo, nós precisamos pensar que que devemos considerar, por exemplo, o papel de tecnologias como a leitura e a escrita. Como pensar essa sociedade tecnológica sem considerar tecnologias que podem ser consideradas, e são consideradas por muitos, inclusive, anteriores a essas novas, que a gente já nem chama mais de novas, né? Mas essas tecnologias contemporâneas, como leitura e escrita. Então, nessa sociedade contemporânea, nós estamos a todo instante tendo a nossa vida determinada pelos usos que fazemos e até pelo que não fazemos dela. Porque quando a gente faz uso, a gente pode se sentir inserido, e quando a gente não faz, isso também é determinante para a nossa vida, porque muitas vezes você fica à margem, você fica excluído. Então, não temos como negar a relevância e o papel das tecnologias, isso é óbvio. E cada vez mais estamos, eu diria, um tanto perdidos, se pensarmos que estamos lidando com isso como se bastasse dominar todas as tecnologias possíveis. Só o domínio das tecnologias seria o necessário para a gente viver nesse mundo cada vez mais mediado por tecnologias? Então, é preciso pensar
como lidamos com essas tecnologias. E se a gente pensar como lidamos com essas tecnologias, por exemplo, nós vamos ver que se isso é imprescindível para nós, para a gente se sentir conectado, para a gente se sentir inserida na cultura letrada, por exemplo, não dá para a gente pensar em tecnologia, desconsiderando o papel delas na inserção da gente na cultura letrada, nós precisamos pensar que esse é um desafio que nos move a refletir sobre essa condição da qual não podemos prescindir, ou seja, ter o domínio de tecnologias, mas também a gente precisa considerar que lidar com elas exige da gente, para além do domínio dessa tecnologia, o domínio de outros saberes, né? O domínio de valores, o domínio de uma série de outras coisas, por exemplo, que nos levem a pensar criticamente sobre uma ética que move, ou deveria mover, né, o uso que fazemos dela. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que se a gente tem hoje essa preocupação, né, de ir refletindo sobre esses usos, de pensar como estão sendo tratadas essas questões, que preocupações têm surgido a partir desse domínio acelerado, cada vez mais acelerado, de tecnologias. Em que medida avançamos, em que medida retrocedemos, e eu acho que a gente precisa pensar, por exemplo, que do jeito que a gente não pode prescindir delas, a gente também precisa considerar de retrocessos que o uso exagerado delas pode nos trazer. E, nesse sentido, nós pensamos, por exemplo, que a realidade atual já nos mostrou que alguns países, inclusive, ditos países bastante desenvolvidos, têm repensado o modo como lidamos com elas. Claro que ninguém vai negar nunca o papel delas, e a importância, a relevância e a imprescindibilidade dessas tecnologias. Mas o que fazer com elas? Como fazer com elas? Esse é o grande desafio. E nesta noite nós aproveitamos para pensar um pouco sobre isso. Quando a gente vê, por exemplo, manchetes de matérias que mostram o quanto o uso exagerado e, vamos dizer, acrítico dessas tecnologias pode nos levar a um processo de retrocesso. E eu diria mesmo, sem nenhum exagero, a um processo de barbárie, às vezes, né? Cada vez que a gente para de pensar criticamente sobre o que a gente faz com essas tecnologias, a gente dá um passo em relação a outros retrocessos. E isso é o que deve seguir e orientar a gente no sentido de buscar alternativas para uma convivência, eu diria, mais saudável com essas tecnologias, mais adequada, mais ética, mais apropriada. Se a gente pensar, por exemplo, que diante de uma manchete dessa, mãe diz que filho cometeu suicídio após se apegar a personagem criado por IA e processa startup e Google nos Estados Unidos. E aí, qual seria a solução? Seria dizer que a IA é uma coisa negativa? Claro que não. O que a gente precisa pensar é o que a gente pode fazer com a IA para o avanço e o desenvolvimento da nossa humanidade, para o avanço e o progresso da humanidade. Seria essa a lógica e a perspectiva que nós acreditamos que deve ser assumida diante desses usos que são cada vez mais ampliados com o avanço que se faz dessas tecnologias. Para pensar essa visão crítica de como lidar com as tecnologias atualmente,
não poderíamos deixar de pensar que um pensamento crítico é o que pode fazer toda a diferença. E se nós estamos aqui para discutir essas tecnologias no contexto acadêmico, por exemplo, e muito do nosso público está composto por estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação, professores em formação continuada, nós fomos buscar fundamentos para esta discussão lendo o que Paulo Freire nos diz sobre tecnologia. E acerca da tecnologia, ele vai nos dizer uma coisa que é muito interessante, que ele vai dizer uma indispensável visão harmônica entre a posição verdadeiramente humanista, mais e mais necessária ao homem de uma sociedade em transição como a nossa, e a tecnologia. Harmonia que implicasse, por exemplo, que a gente deveria buscar, era uma tal harmonia que implicasse a superação do falso dilema ético, humanismo, tecnologia. Então, a gente não precisaria ver isso como uma relação problemática. Pelo contrário, a gente poderia pensar que essa é uma relação necessária para o avanço da humanidade, para o progresso científico, tecnológico. Mas como a gente vai fazer isso? A partir de uma concepção de trabalho com a tecnologia, numa perspectiva ética e humanista, como vai nos propor o estudioso. E aí ele vai nos dizer que, para ele, o que lhe parece ser fundamental, né? E aí ele diz, o que me parece fundamental para nós hoje, mecânicos ou físicos ou pedagogos ou pedreiros, marceneiros ou biólogos, é a assunção de uma posição crítica. Vigilante e indagadora em face dessa tecnologia. Nem de um lado demonizá-la, nem de outro divinizá-la. Então, a gente não precisa assumir uma posição maniqueísta de quê? De dizer a tecnologia presta ou não presta, não é isso. A tecnologia é imprescindível ao desenvolvimento da humanidade, é imprescindível ao desenvolvimento científico, tecnológico e humano. Mas a forma como lidamos com ela é que precisa talvez ser revista. E é nesse sentido, então, que a gente pode pensar numa visão de que a gente não pode olhar de uma forma ingênua para a tecnologia e divinizá-la, como nos disse Freire anteriormente. E ele vai dizer uma coisa fundamental, que para ele diz, eu nunca fui ingênuo apreciador da tecnologia. Não a divinizo de um lado, nem a diabolizo de outro. Não tenho dúvida nenhuma do enorme potencial de estímulos e desafios, a curiosidade que a tecnologia põe a serviço das crianças e adolescentes. Agora, como vamos ensinar crianças e adolescentes a lidar com elas? Esse talvez seja o grande desafio. Desafio não só da escola, não só dos educadores, mas da sociedade, da família, de todos. Para isso, Freire vai nos colocar diante de uma proposta que me parece ser a mais viável. É pensar numa concepção de educação crítica, capaz de formar o sujeito para lidar com elas e não de treinar. Por quê? Porque, para ele, os objetos de ensino devem ser selecionados a partir das necessidades e interesses dos educandos, considerando que a sua situação existencial concreta, presente como problema que, por sua vez, o desafia e, assim, lhe exige resposta, não só no nível intelectual, mas no nível da ação. E quando Freire fala disso, ele vai nos levar a compreender a importância de uma concepção, por exemplo, qual seria o grande desafio da educação diante desses usos da tecnologia? O grande desafio da educação
é promover a formação docente para algo que leve a escola a pensar na formação humana dos sujeitos, para pensar uma formação para além de uma mera, vamos dizer, assunção da tecnologia como algo divino maravilhoso, mas pensar essa tecnologia à luz de uma visão crítica, a partir de uma proposta de formação libertadora, humanizadora e ética, para que as pessoas aprendam a usá-la de forma ética e responsável. Estamos pensando, por exemplo, num contexto complexo como é o nosso, quando se trata da academia, no grande desafio que é ensinar a comunidade acadêmica a lidar com o uso, por exemplo, da inteligência artificial, usando-a produtivamente, usando-a de forma ética e responsável, e não apenas aleatoriamente dizendo, a gente usa de qualquer forma, não dá para usar de qualquer forma. Usar a inteligência artificial como? Usar a inteligência artificial no contexto acadêmico para quê? E é isso que a gente vai tentar discutir aqui hoje. Então, pensando nessa visão de educação, numa concepção de educação crítica, que leve à formação e não ao treinamento, visto que, por exemplo, a assunção de uma concepção de educação libertadora, emancipatória, uma concepção de educação crítica, eu vou pensar na transformação dos sujeitos e não na reprodução da realidade por esses sujeitos. Eu vou pensar, por exemplo, na educação como uma ação dinâmica e não como uma ação mecânica, um processo meramente instrumental. Eu vou pensar numa postura ativa dos estudantes ou dos estudantes em qualquer esfera, mas aqui a gente está falando mais particularmente da esfera acadêmica, reconhecendo a postura ativa que esses estudantes e que esses pesquisadores precisam ter. E pensar que isso passa necessariamente da assunção desse processo de formação como um processo crítico, e não como um mero treinamento, vendo aquilo que se aprende na academia como atividade acrítica, até porque não existe neutralidade na educação, e não existe neutralidade nem na educação, nem nos letramentos, que para nós é um termo muito caro, e nem na agência daqueles que estão na esfera acadêmica. Então, a gente precisa pensar necessariamente na promoção de saberes compartilhados de forma dialógica, para que a gente possa garantir aos que estão nessa esfera acadêmica uma condição de autonomia diante desses usos que se possa fazer dessa inteligência artificial. Por isso, essa concepção de formação de Freire é tão cara para nós. Por quê? Porque ela traz em si uma proposta de ver a educação como um processo de transformação social. Nesse sentido, a gente precisa se formar de forma crítica e eticamente responsável. Bom, em linhas gerais era isso, porque com essa visão de formação crítica, nós vamos, por exemplo, enfrentar desafios de conviver com questões de verdade, mentira e fake news em uma outra perspectiva, pensando num olhar não ingênuo diante daquilo que a gente vê circular socialmente, de olhar a informação e olhar para ela e buscando a verdade e buscando o desvelamento da mentira e combatendo o uso de fake news. Pensar sobre isso implica necessariamente pensar uma nova concepção diante dos usos da tecnologia, no contexto acadêmico, no contexto escolar, no contexto familiar, na sociedade como um todo, eu diria.
Bom, então, nós discutiremos a partir de agora, a partir da discussão a ser feita pelo professor Carlos Moisés, as implicações éticas que envolvem o uso das tecnologias e da IA na esfera acadêmica, mas também, claro, que a gente pode levar isso para outras esferas. Convidamos você a permanecer conosco e ouvir a palavra do professor Carlos Moisés e, em seguida, da professora Alana Drisier. Agora eu passo a palavra à minha companheira, né, a nossa mediadora, Abigail Noádia. Obrigada. Muito bem, né? Uma salva de palmas aí para a professora Ivoneide, palmas virtuais, né? Eu estou vendo aqui o comentário de vocês, achando que é um assunto pertinente e que está sendo muito boa essa discussão, né? E agora nós vamos ouvir o professor Carlos Moisés, que já se encontra aí de volta, né? Aí no estúdio. E, professor Carlos, sinta-se à vontade para utilizar o seu tempo dando continuidade a essa temática. Obrigado, professora Abigail. Inicialmente, eu gostaria de desejar uma boa noite à professora Ivoneide pelo convite, pela oportunidade de estar nesta mesa discutindo um tema tão relevante e pela primeira vez dividindo esse momento com a professora Alana, a quem eu estendo também o meu boa noite, a professora Josélia, da especialização de ensino de língua portuguesa e matemática, né, os tutores e tutoras que também estão nos acompanhando e, claro, a todos vocês que tiraram um tempo para nos escutar. Então, essa segunda parte, nós vamos discutir as implicações éticas do uso da tecnologia, mas enfatizando a inteligência artificial generativa, e doravante entendamos inteligência artificial generativa como aquela capaz de produzir algum tipo de conteúdo, seja um texto, uma poesia, uma pintura, um poema, né? Ela, dentre muitas outras coisas, ela é capaz de reproduzir gêneros que circulam dentro e fora da esfera acadêmica. Porém, antes de iniciar essa discussão, eu queria discutir 3 pontos, né? Elaborar 3 pontos com vocês. O primeiro deles é fazer um resgate do que Paulo Freire nos diz na Pedagogia da Autonomia, e já foi apresentado pela professora Ivoneide, mas eu reputo muito importante reforçar e repetir essas ideias, porque dá o tom um pouco do que nós estamos discutindo, que é quando ele nos diz o seguinte, que não devemos ter um olhar ingênuo para a tecnologia, né, correndo o risco de divinizá-la ou demonizá-la. E os estudiosos de Freire, né, sabem bem que o termo ingênuo nele tem uma significação muito específica, que é aquele conhecimento não elaborado, é o conhecimento do senso comum, é um conhecimento mais espontâneo, né? E lendo essa passagem, a gente compreende que se nós mantivermos nossa apreciação nesse nível, então nós teremos essa postura meio que dicotômica, né? Achando que a inteligência artificial é a panaceia para todos os problemas da humanidade, ou, né, acreditando que ela só tem malefícios, né, para a nossa espécie, ou seja, demonizando-a. Então a gente precisa fazer essa transposição desse conhecimento ingênuo para um conhecimento epistemológico, para um conhecimento mais metódico. E isso implica necessariamente 2 posturas que também já foram discutidas pela professora Ivoneide. É ter uma apreciação crítica, ou seja, a gente se distancia aqui desse pensamento mais ingênuo, e se eu tenho uma forma de refletir criticamente sobre qualquer tema, meu pensamento como uma ação vai me gerar também uma ação no mundo. Portanto, para Freire, né, essa ação tem que ser uma ação ética. Então, o primeiro norte é o norte crítico e o norte ético. E como nós estávamos, né, primeiramente, falando para os cursistas da especialização de ensino de língua portuguesa e matemática, mas isso se ampliou um pouco, eu queria acrescentar, né, como segundo ponto, que dependendo do local que nós apreciamos qualquer temática, as implicações mudam. E eu digo isso que do ponto de vista de um docente, né, de um professor, de um educador, de uma educadora, quando nós olhamos para essas questões de inteligência artificial, ela é um pouco mais robusta. E eu digo isso, né, muito pelo um texto
e um pensador da educação que eu aprendi a gostar muito, né, e conheci por intermédio da minha orientadora, que é o Henri Giroux. Ele escreveu um texto que já tem algum tempo, que tem por título Os Professores como Intelectuais Transformadores. E essa adjetivação, essa qualificação de professor como intelectual parece que tem sido vilipendiada, se distanciado um pouco do nosso fazer. Mas eu reforço, né? Nós somos, no nosso fazer, enquanto professores e educadores, intelectuais. E por que isso, basicamente? Porque nós precisamos olhar de forma complexa para o mundo, entender os fenômenos de nossa época e fenômenos passados, para conseguir dialogar com os nossos alunos, com as turmas que nós vamos dirigindo ao longo dos anos. Então, somado a essa perspectiva crítica e ética, nós precisamos também ter um olhar complexo, ou seja, perceber que as questões elas precisam ser muito melhor elaboradas e pensadas para extrairmos o máximo delas. E o terceiro ponto é nossa questão indagadora, né? Ou seja, em qual medida a inteligência artificial afeta as nossas vidas. Ela, de fato, traz para a gente questões éticas a serem pensadas, né? Eu penso que sim, e a partir desse momento eu vou apresentar algumas posturas e, ao final, vocês me dizem se já pensaram nessas interferências da tecnologia, da inteligência artificial nas nossas vidas, né? Então, para começar a discutir implicações éticas, nós precisamos primeiro, mesmo que grosso modo, né, a intenção não é uma intenção conceitual dessa exposição, entender o que é ética. E eu digo isso porque, né, tanto o conceito de ética quanto o conceito de moral e o conceito de cidadania são, né, prenhes de significado, né? Existem muitas possibilidades interpretativas e esses conceitos terminam sendo um conceito coringa, que ao fundo e ao cabo não dizem muita coisa. Então, a partir desse momento, vamos entender ética como uma forma de conhecimento, oriunda da filosofia, esse é o ponto pacífico, que busca estabelecer princípios para a ação, né? Ela analisa o nosso comportamento moral no mundo e ela estabelece princípios. E eu preciso saber quais são esses princípios para poder dizer que meu comportamento ou minha ação ela foi ética ou não. E algumas dessas características são: a ética é sempre prescritiva. Isso significa dizer que ela vai indicar o melhor caminho de ação. Ela não vai definir, né? E ela vai ser não essencialista porque não existe um tipo de conduta que em todos os momentos, para todas as situações, em todos os contextos ou em todas as épocas, seja sempre correta, né? Então, se mudamos os princípios da ética, nós lidamos com diferentes tipos de ética. Temos uma ética das virtudes, que os princípios são coragem, determinação, autocontrole, etc. Ética deontológica, que é a ética dos pais e das mães, que é a ética do dever, isso tem que ser feito. A ética utilitarista, que está muito em voga atualmente, e mais especificamente, o que nos interessa hoje, pensar o que seria uma ética digital e uma ética da inteligência artificial, e como tudo isso se torna questões nas quais nós estamos inseridos, talvez muitas vezes sem ter compreensão. Então, a ética digital podemos entender como aquela parte, né, do conhecimento que vai lidar com princípios e valores que vão indicar determinados comportamentos do nosso uso no mundo digital ou com as tecnologias. Há sobeja literatura sobre isso, então as divisões e os problemas que eu vou mostrar aqui são baseados nas interpretações de Hanna e Kazin, mas outros autores têm outras compreensões ou uma ampliação dessa compreensão. Então, o primeiro núcleo dentro da ética digital é a ética da inteligência artificial, né? E como isso se torna uma questão ética para nós. O primeiro ponto são os algoritmos discriminatórios. O que são algoritmos? É uma linguagem de programação, ou linguagens de programação, utilizados por programadores, matemáticos, para montar a estrutura dos softwares que nós utilizamos, ou da internet que nós utilizamos.
E como isso é produzido por pessoas, eles podem ser enviesados, né? Deixe-me dar alguns exemplos. Eu comecei a utilizar a internet há muitos e muitos anos atrás, né? Então, vocês talvez não alcancem esse exemplo, mas antes de existir o Google, né, como podem ver no slide, existiam outros buscadores como o KD, que era um buscador regional. E se você colocasse para buscar, por exemplo, pessoa bonita, ou homem bonito, ou mulher bonita, nós éramos sempre remetidos a um conjunto de imagens que mostrava um estereótipo apenas, né? Homem ou mulher branca, de olhos claros, né, e cabelos claros, e homem no mesmo feitio. Então, por que isso se torna um elemento, ou um mecanismo, ou um algoritmo discriminatório? Porque subjacentemente, né, por uma pedagogia tácita, nós vamos absorvendo esse padrão como padrão de beleza, o padrão de beleza, né? E vamos dissociando outras etnias, o padrão de beleza de outras etnias, como também beleza. Se vocês fizerem depois essa busca, ainda hoje, ou seja, há décadas depois do surgimento da internet e desses buscadores, né, o padrão de beleza permanece o mesmo, majoritariamente de pessoas caucasianas, né, de pessoas brancas, né, mas os algoritmos foram ensinados a colocar, né, pessoas de outras etnias para que esse tipo de acusação não fosse direcionada mais às grandes empresas que trabalham com isso. Aqui embaixo nós temos outros 2 livros que também mostram muitos exemplos do que são esses algoritmos discriminatórios. Nesse primeiro livro de capa vermelha, que foi escrito por uma norte-americana, salvo engano, chamada Noble, ela vai falar da experiência que teve com esses buscadores. Ela é mulher negra e foi receber algumas amigas da filha também, negras, e estava tentando encontrar algum tipo de programação mais específica. Porém, quando ela digitava, né, programação de final de semana para meninas negras, ela era sempre remetida a páginas, né, de pornografia. Ou seja, o que o algoritmo dizia subjacentemente, que existia uma hipersexualização, né, das mulheres ou dos homens negros. No livro ao lado, nós temos os algoritmos de destruição em massa, que é da Kate O'Neill, e ela diz como modelos que utilizam inteligência artificial estão sendo usados e os resultados, né, são sempre questionáveis do ponto de vista ético. Por exemplo, nos Estados Unidos se usa ferramentas de IA para verificar se uma pessoa pode ou não receber alguma ajuda financeira do banco. Então, o que essa IA específica que a O'Neill fazia? Ela via o CEP da pessoa e apenas pelo CEP ela negava o empréstimo ou não. Ou seja, em determinadas localidades, a compreensão dela é que não poderia existir uma pessoa com condição financeira para pagar o empréstimo. E isso vai do sistema penitenciário ao sistema de educação dos Estados Unidos. Ou seja, são questões que muitas vezes nós não sabemos, né, de uso de inteligência artificial, mas que elas impactam diretamente na nossa vida, do crédito ao sistema penal. Outro exemplo é a ideia de neutralidade. E essa talvez venha, né, para quem é mais velho, da confiabilidade que se passava no período do rádio, da televisão, quando você escutava uma notícia, você acreditava essa notícia como verdadeira. E na internet, nas redes sociais, ainda existe muito isso. Mas se formos parar para pensar friamente, essa neutralidade é falsa. Até um ano atrás, alguns anos atrás, 90% da informação que nós retirávamos da internet vinha do Google, né? E o Google é uma empresa privada que filtra a informação, né? E ela oferece não a melhor informação possível para uma questão, mas ela oferece a informação mais vista sobre determinado tema e que vai gerando um valor agregado na página, ou seja, vai gerando valor para essa empresa. E agora nós deixamos um pouco de utilizar a ferramenta do Google e nos direcionamos mais para a inteligência artificial generativa. E a construção dessa própria inteligência artificial, ela quebrou direitos e utilizou informações que ela não poderia ter utilizado, que é de fórum privado, por exemplo. Então, outro nicho dentro da ética digital é a Big Data, que em tradução livre quer dizer o grande dado, mas são
esses bancos de dados e armazenamentos de informação que existem na internet. E que eles se tornam, né, problemas éticos que interferem na nossa vida quando nós não permitimos que as nossas informações sejam utilizadas, e elas são, quando essas informações são manipuladas e quando elas são utilizadas para promover desinformação. Quem acompanha um pouco mais essas questões de perto, sabe que há poucos anos nós tivemos o escândalo da Cambridge Analytica, que foi um vazamento de informações de usuários do Facebook, mais de 86 milhões de pessoas. Né? Quando você faz uma busca na internet, por exemplo, buscando um sapato, você vai receber ad infinito propagandas de sapato. Né? Então, isso tudo se torna um problema. Essas informações são negociadas, elas geram valor, e, consequentemente, geram riqueza para um grupo muito pequeno de pessoas, e nós que produzimos essas informações e que muitas vezes não consideramos a sua publicização, nada recebemos em relação ao que produzimos. Então, fica aqui uma pergunta para a gente discutir um pouco no final, na parte das perguntas, né, por quais motivos as redes sociais não cobram uma taxa para que vocês façam uso delas? Né? Se você assiste a Netflix, você paga Netflix. Se você assiste o Amazon Prime Video, você também paga por isso. Mas por que a gente não paga? Pelo uso das redes sociais e pelo uso da inteligência artificial, desde que não sejam os modelos mais potentes. Por que nós não usamos? Né? E para terminar essa parte de ética digital, nós temos as blockchain technologies, que são as tecnologias de proteção de informação. Elas usam esses sistemas de criptografia. Eu acredito que a maioria de nós tenhamos o WhatsApp, e quando você manda uma mensagem, antes de enviar a primeira mensagem, tem lá escrito, né? As suas mensagens são protegidas por criptografia de ponta a ponta. E gera a questão: qual a necessidade de uma criptografia tão robusta para conversações cotidianas? Eu não estou falando de transações bancárias, eu não estou falando de informações que necessitem sigilo, mas de informações do nosso dia a dia. Por que isso é tão importante? Talvez o problema que acontece com o Discord e o Telegram, não sei se todo mundo conhece, mas são aplicativos de conversas, né? O Discord, nele você pode criar um grupo e só quem tem acesso às informações que estão dentro desse grupo são as pessoas convidadas pelo administrador. Essa criptografia protege, né, esse grupo de usuários externos. E o Telegram, né, é muito conhecido também, e nele, não sei se vocês sabem, mas existe a possibilidade de você criar chats no qual a mensagem se autodestrói em 1 segundo, em 5 segundos e 10 segundos. Então, até aqui, né, parece que é uma coisa muito boa, né, esse sistema de criptografia, porque assegura, né, a privacidade das minhas informações. Mas elas geram, do ponto de vista ético, um dilema, que é muito mais que um problema, que é um impasse. Ou seja, não existe uma resolução, não existe um caminho que escolhamos tomar que não tenha, né, alguma implicação. Né? Então, observem, esses dois aplicativos, eles são campeões de recorrência de crimes digitais, que vão, né, do furto de dados pessoais a grupos que praticam pedofilia, grupos internacionais de pedofilia. Então a questão fica: o que é mais importante? É assegurar a privacidade, né, dos indivíduos ou flexibilizá-la para que existam mais mecanismos que coíbam esse tipo de cometimento de crime? Né? Observe que o posicionamento que nós tomarmos, existem, né, prós e contras. Pode passar, João. Ok. E a ética da inteligência artificial, né, ela vai ter 4 nichos, e ela é basicamente também uma área do conhecimento que ela vai se preocupar com valores e princípios que regulam a minha relação com os outros, mediada pela inteligência artificial, ou a minha relação com a inteligência artificial. Né? Aqui as coisas começam a ficar mais interessantes. E o primeiro grande âmbito de discussão é a legalidade e confiabilidade. Inclusive, hoje, né, o direito digital e o direito, né,
da IA, né, de IA generativas, começa a ser discutido e começa a ser implementado de forma mais robusta. Mas observe, né, não é nossa intenção falar de questões legais. Existe a lei de plágio, a lei de autoria, isso não nos interessa. Mas do ponto de vista ético, né, podemos falar de confiabilidade no uso dessas ferramentas. Se vocês observarem o slide, nós temos duas manchetes. A primeira diz o seguinte: professor descobre que 50 alunos entregaram trabalhos feitos pelo ChatGPT porque não tinha gralhas. Entendam gralhas como tinha poucos problemas linguísticos ou não tinha praticamente nenhum problema linguístico. Essa notícia foi vinculada, aconteceu em Portugal, eu não lembro exatamente onde, e observe que em uma época que o ChatGPT, salvo engano, era muito recente. O que é que aconteceu aqui? Esse professor acompanhava a produção textual de seus alunos, então ele conhecia, né, em alguma medida, né, o estilo dos seus alunos. E, de repente, todos eles entregaram textos muito bem escritos. Ele desconfiou disso e conversou com a turma, e a turma ela disse que tinha utilizado o ChatGPT. Por que isso se torna um problema ético? Porque existem alguns princípios aqui que eles foram escamoteados, que é o princípio da confiança, que é o princípio de verdade, né, de reciprocidade, de confiança. Então, esse foi, do ponto de vista ético, o malefício que ocorreu. Agora, isso significa que não necessitamos ou não podemos utilizar a inteligência artificial generativa para nos ajudar no ambiente acadêmico? A resposta é absolutamente não. Abaixo, nós podemos ver outra manchete que diz: 7 a cada 10 estudantes usam IA na rotina dos estudos. E isso é muito bom. Mas a gente precisa diferenciar o que é o uso ético e o que é o uso não ético da IA, né? E a professora Alana, dentro em breve, vai tratar mais dessas questões. Pode passar. Coloque em pausa. Pronto. Agora eu queria... Coloque em pausa, Ju. Não, volte. Aqui. Eu vou colocar um vídeo, o som é um pouco baixo, mas é um vídeo muito curto, é de 1 minuto e meio, mais ou menos, e quando terminar o vídeo eu volto para fazer o comentário. Eu acho que o som não ajudou, então eu vou comentar um pouco sobre o vídeo, né? Esse vídeo foi viral há alguns anos atrás, que esse menino ele está fazendo uma atividade de matemática e ele não está conseguindo responder a atividade, então primeiro ele observa se a mãe está observando e ele vem perto da Alexa, que está aqui bem pertinho dele, e ele pergunta a resposta de algumas questões matemáticas. Ele pergunta com sussurros e a Alexa responde com sussurros. E ao final ele agradece, né, o dispositivo personificando ele. Então, aqui nós temos algumas questões interessantes a pensar que não é mais do ponto de vista ético, mas do ponto de vista daquilo que ocorre comigo quando eu começo a terceirizar,
né, o meu aprendizado e a minha produção a uma inteligência artificial generativa. E o que ocorre? Ocorre uma relação inversamente proporcional, né, do uso da IA e do incremento de minha cognição. Dito de outra forma, toda vez que eu me furto a responder às minhas próprias atividades e delego para a inteligência artificial, eu estou diminuindo os momentos de experiência que eu tenho para incremento da minha inteligência e da minha cognição. Quem acompanha, né, a internet percebe que nós temos uma invasão agora de coaches mirins, né, que ensinam a você ficar milionário, né, deixando de estudar e não se preocupando com questões como, por exemplo, a forma de Bhaskara ou quem foi Sócrates ou Aristóteles, né? Como se essas informações não fossem importantes, esquecendo que mais importante do que saber a forma de Bhaskara ou utilizar isso na vida adulta, ou entender quem foi Sócrates e utilizar isso na vida adulta, é o momento de ensino e de aprendizagem que eu estou me furtando cada vez mais. E isso tem muitas consequências. Do ponto de vista do pensamento freiriano, o que é que eu estou fazendo? Eu estou retirando de mim as oportunidades de ser mais, ou seja, de externar a minha humanidade, que ela se expressa através da minha racionalidade e do desenvolvimento dela, e estou em processo de ser menos, né? Porque estou retirando de mim capacidades cognitivas. Percebam, né? Existe o impacto ético dessa questão e existe o impacto para a minha própria cognição. E o segundo ponto é questões de utopia e de distopia, não vou me deter muito sobre isso, mas apenas para enfatizar por uma fala do Elon Musk, esse controverso personagem, né, de como a inteligência artificial tem realmente um impacto em nossa vida, e esse impacto é para além de questões éticas. Diz ele, a inteligência artificial vai tirar todos os nossos trabalhos, diz Elon Musk. Então, isso é uma perspectiva distópica da inteligência artificial, né? Mas também existe perspectivas utópicas no uso. E para finalizar essa parte, já me direcionando ao final, nós temos mais dois campos dentro da inteligência artificial, que é o futurismo, o especulativismo e o transhumanismo, que trata dessas questões, né, do futuro da IA e de nossa relação com a tecnologia, e o caos social, todos nós somos, né, conhecedores profundos disso, né? Todos nós sabemos o que são fake news, teorias da conspiração, vigilância em massa, que decorrem, né, de um capitalismo de plataforma cuja moeda de troca é a nossa atenção, o nosso tempo gasto nessas redes sociais. Então, para finalizar, falamos no início que nós precisamos pensar princípios e valores que nos ajudem a lidar com a inteligência artificial. E tanto a professora Ivoneide como eu pensamos que a uma ética humanista de base freiriana, ela consegue responder bem isso, porque ela vai nos dizer, ética é uma reflexão crítica, como colocamos lá no início, mas ela é também uma prática não ingênua acerca de todos os elementos relacionais entre os seres humanos em um dado contexto histórico. E no nosso contexto histórico, a inteligência artificial e a revolução 4.0 da tecnologia são questões muito importantes. Porém, aí o adendo, tendo como vista sua humanização, ou seja, esse processo de ser mais, desse processo de aumentar nossa cognição, de aumentar nossa capacidade intelectual. Então, ser mais como processo de emancipação e empoderamento. Pode passar essa, Jô. Então, finalizando, esse é o último. Caso nós não consigamos lidar criticamente, né, complexamente e eticamente com a internet, algumas consequências podem advir para nós como indivíduos e até mesmo para nós como espécie, que é uma dependência à tecnologia exagerada, uma diminuição de cognição e atenção e concentração. Observe, o TikTok e aplicativos como esse, ele diminui nossa curva de atenção, coisas que precisam de mais tempo, atenção, parece que estão se tornando cada vez mais difíceis para nós. Então, diminuição da capacidade crítica, diminuição da preocupação moral, superficialidade, porque eu não aprendo
né, e transmito isso para a IA porque penso que todas as informações estão ali, mas informação não se transforma em sabedoria sem exercício e sem prática. E, por fim, a diminuição da criatividade e da autonomia. Né? Termino a minha exposição, agradeço imensamente pela atenção e passo a palavra para a professora Abigail. Obrigado. Nós que agradecemos, professor Carlos Moisés, muito pertinente, né, essa discussão, e agora chamamos a professora doutora Alana Drisier, da UFRN, que vai agora nos fazer um encerramento desse momento com uma discussão, né, sobre letramento em inteligência artificial. E acreditamos que esse é um tema, assim, que resgata tudo que foi dito e nos joga para além, né, desses elementos que já foram falados aqui. Seja muito bem-vinda, professora Alana, e fique à vontade para falar ao nosso público que está aqui muito engajado, né, no chat do YouTube, mostrando a sua alegria e também o seu engajamento nesse assunto, que realmente é muito interessante. Seja muito bem-vinda e fique à vontade. Obrigada, Abigail. Agradeço também à professora Ivoneide pelo convite, ao professor Moisés pela parceria. Dou boa noite a todos. E também ressalto a minha alegria de estar aqui hoje para compartilhar com vocês algumas reflexões sobre um tema que tem atravessado de uma forma até intensa os nossos espaços acadêmicos, em nível de graduação, pós-graduação, que é esse letramento em inteligência artificial, seus usos e seus desafios. Então, podemos passar para iniciar essa discussão. Pode passar. Vamos começar entendendo o que estamos chamando de letramento em inteligência artificial. Falar em letramento na área dos estudos da linguagem é falar em práticas sociais de leitura e de escrita. E no contexto contemporâneo, essas práticas estão profundamente mediadas pelas tecnologias digitais, em especial pela inteligência artificial e, mais recentemente, a inteligência artificial generativa. Então, como já foi comentado, essa IA é aplicada nas redações automatizadas, facilitando-se processos de criação de textos e proporcionando algumas sugestões criativas. Então, diante desse surgimento da IA generativa, o que isso significa, né, para estudantes, professores, pesquisadores? Como usar essa IA de forma crítica, de forma ética, de forma produtiva para nossos trabalhos? Então, essas questões são algumas das quais a gente vai explorar. Então, essa noção de letramento em IA abrange não apenas a capacidade de usar ferramentas de IA, mas principalmente alguns aspectos importantes, que são compreender as ferramentas, avaliá-las criticamente, aplicá-las com ética. Então, nós temos aí uma fala de Sampaio, a partir da qual o letramento em IA pode ser descrito a partir de 4 dimensões que são fundamentais. Conhecer e compreender o que é e como funciona a inteligência artificial, usar e aplicar de forma eficiente essas ferramentas, avaliar e criar, ou seja, refletir criticamente, inovar em usos e também abordar questões éticas que envolvem desde a privacidade de dados, até questões de autoria, até a veracidade das informações que são produzidas. Essas dimensões dialogam diretamente com os desafios que nós enfrentamos na academia. Afinal, nós estamos num momento em que essa produção textual mediada por IA não é somente possível, ela é comum, ela está no dia a dia dos nossos estudantes, e por estar aí com nossos estudantes, também tem uma voz um pouco controversa nessa discussão. Pode passar. Então, para ilustrar os riscos do uso não crítico da inteligência artificial, eu trago um estudo de caso apresentado pelo Rafael Cardoso Sampaio, para que vocês possam acompanhar comigo. Leiam essa informação. Então, lendo um trabalho enviado a seu grupo de trabalho num evento, a atenção do avaliador é chamada por uma citação particularmente interessante. Ele vai até as referências bibliográficas, copia o nome dos autores e título e busca na internet, mas não recebe nenhuma correspondência exata.
Pesquisa pelo nome da revista, o resultado é o mesmo. Ela parece não existir. Desconfiado, repete o processo para as outras referências. Nenhuma delas é verificável. Então, o que acontece aqui nesse estudo? Pode voltar, por favor? Esse é um exemplo claro de alucinação da IA, ou seja, a geração de informações que parecem ser verdadeiras, né, que são verossímeis, mas são completamente falsas. E esse tipo de situação expõe a necessidade urgente desse letramento IA nas práticas de pesquisa do contexto acadêmico. Então, podemos dar continuidade. Então, como usar a IA em atividades acadêmicas? Esse uso tem se tornado um tema central nas discussões, e ao mesmo tempo que ele oferece possibilidades que são inéditas para apoio à produção científica, também levanta algumas questões relevantes sobre autoria, sobre criatividade, criticidade, integridade. Então, uma das críticas mais recorrentes diz respeito ao possível enfraquecimento da criatividade, do pensamento crítico dos estudantes, que inclusive o nosso colega Moisés mencionou. Então, afinal, se uma ferramenta é capaz de gerar textos coerentes, com alguns comandos, qual seria então o papel do autor? Será que esse uso não estaria promovendo uma dependência em detrimento da construção ativa do conhecimento? E aí, no âmbito acadêmico, existem algumas frentes nesse debate. Há quem veja a IA generativa como um substituto do esforço humano, que colocaria risco ao processo de ensino-aprendizagem. Há quem enxergue-a como um ambiente de aprendizagem ampliado, em que é possível colaborar com o refinamento da escrita, com organização de ideias, com o desenvolvimento de algumas etapas operacionais de uma pesquisa. E há também quem repudia esse uso, destacando alguns riscos éticos, a questão da imprecisão de resultados, a falta de regulamentação, entre outras questões. Um elemento importante que nós queremos destacar aqui é que, no âmbito de trabalhos acadêmicos, no momento, nós não temos garantias o suficiente, legislações para um uso ético, para gerar textos ou imagens que sejam inseridas nos trabalhos. Nós temos já algumas revistas que autorizam o uso de IA para gerar algum texto que esteja lá presente, desde que seja identificado. Mas, por exemplo, na maioria das universidades não há esse tipo de legislação. Então, nós temos que ter esse cuidado. Entretanto, em casos específicos, por exemplo, com o aval do orientador, queremos utilizar uma imagem produzida, o que eu posso fazer? Eu tenho que adotar práticas de transparência e de responsabilidade nessa produção. Então, isso implicaria o quê? Informar claramente qual ferramenta que foi utilizada, então o nome, a versão, porque isso também acaba afetando, a finalidade, documentar esse processo, mostrando quais etapas de um trabalho contaram com o apoio da IA e como as informações produzidas por essa inteligência foram verificadas. Não utilizar essa ferramenta para tarefas centrais, né, como, por exemplo, um produto escrito, uma análise crítica, a formulação dos argumentos produzidos no trabalho, tomada de decisões, por exemplo, essa tomada de decisões é sempre humana. E revisar cuidadosamente os conteúdos produzidos com o apoio dessa ferramenta, pois é preciso que se garanta que eles são precisos, contextualizados e compatíveis com as normas da instituição e também que atendam questões éticas, né? Então, esses são alguns cuidados que a gente já pode prescindir na hora de utilizar essas IAs. Pode passar. Além desses cuidados éticos, nós também precisamos desenvolver um conjunto de competências para que esse uso seja adequado, para que eu não meramente vá lá, produza um texto, copie e entregue sem fazer nenhuma verificação. Então, eu destaco aqui 3 competências necessárias. A competência de informação, competência para redação de prompt e a competência para identificação do uso indevido. Vou falar de cada uma delas.
Então, a competência em informação se baseia na área dos letramentos no letramento informacional. Trata-se da capacidade de eu localizar, acessar, avaliar, utilizar e transformar informações, gerando um conhecimento. Essa competência envolve não apenas eu conseguir acessar determinados dados, mas também saber utilizá-los criticamente. Então, se eu for pensar no contexto da IA, o que seria essa competência da informação? Analisar uma informação, ter objetivos claros sobre aquilo que eu estou buscando, planejar, executar estratégias de busca que sejam eficientes, acessar outras fontes de informação que sejam confiáveis para verificar aquele conteúdo, avaliar criticamente a qualidade, a relevância, a validade daquilo que foi produzido, o uso responsável da informação, em que eu pense também no respeito à propriedade intelectual, por exemplo, também envolve essa competência da informação, que são habilidades imprescindíveis para garantir o uso da IA, que não seja um substituto do nosso desenvolvimento cognitivo. Então, eu produzo ali determinado conteúdo e eu consigo avaliar e utilizá-lo crítica e eticamente. O segundo ponto seria a competência para elaboração de prompt. Então, prompt seria aquele comando. A maioria dos sites de inteligência artificial, quando você abre, tem uma caixinha para você inserir o texto. Então, esse prompt é a entrada textual que orienta o modelo sobre o que ele deve produzir. E a escrita desse prompt afeta muito o resultado que você consegue, né? Então, aprender a formular um prompt que tenha clareza, que tenha precisão, é fundamental para que a resposta recebida seja útil e relevante, além de ser ética, né? Eu, por exemplo, quando vou utilizar o ChatGPT ou alguma outra ferramenta de IA, que eu preciso de alguma informação, eu sempre coloco no meu prompt, faça tal coisa sem cometer plágio, né? Porque aí eu já garanto que vai ter menos incidência de problemas dessa natureza, né? Então, acaba garantindo algumas questões. A elaboração desse prompt está relacionada à qualidade dos resultados, de modo que, se eu produzo um comando genérico, por exemplo, produza um texto sobre tal, eu vou receber uma resposta genérica. Então, esse texto pode ser de qualquer extensão, em qualquer gênero discursivo, adequado a qualquer situação de comunicação, de modo que ele não vai atender especificamente aquela necessidade que eu estou buscando. Por isso, existem alguns elementos necessários para delimitar esse comando, que seria uma contextualização do comando. O que é necessário para isso, então? Então, ser claro, ser direto, porque também enrolar muito pode confundir a ferramenta, e contextualizar, explicar o objetivo daquela tarefa, explicar o gênero que você busca que seja produzido também. Outra estratégia interessante na elaboração do prompt é fornecer exemplos que ajudem a ferramenta a entender a estrutura desejada ou o conteúdo que você gostaria que estivesse presente no texto produzido. A depender de resultados que você observe, né, às vezes você manda uma pergunta, você recebe uma resposta inadequada, você já observa que você precisa refinar o prompt. Então, é possível que você faça esse refinamento para ajustar um comando quando for necessário. Outra questão importante na escrita do comando é atenção aos dados que você compartilha com a ferramenta. Existem muitas dessas ferramentas, eu diria que todas, que utilizam os dados para aprendizado, de modo que o que você coloca ali, ela aprende e ela incorpora na sua base de dados. Existem modos de você pedir ali para que a conversa não seja gravada, que ela não entre no aprendizado da máquina, mas, em geral, as pessoas não observam e acabam utilizando
essa versão geral. Então, cuidado com dados que sejam sensíveis, com informações pessoais, a fim de que esse prompt não acabe prejudicando a sua privacidade ou a privacidade dos dados da sua pesquisa. Outra questão importante no prompt é a questão de uma linguagem que seja precisa e educada. Eu já li um artigo científico que mostra que existe uma diferença entre você ser gentil, educado com a plataforma e você não ser, na qualidade do resultado que você obtém, tendo em vista que o modelo adapta aquilo à situação, mais ou menos, que ele imagina que esteja acontecendo, né? Então, se é uma situação agradável, ele tem uma resposta que também é mais agradável. E evitar prompts que sejam muito extensos, de modo que possa confundir a plataforma ali com a quantidade de palavras que vai precisar organizar. Então, priorizar tópicos que sejam mais claros, bem estruturados na hora dessa elaboração. E uma terceira competência que entra em voga na hora de se pensar no uso das inteligências artificiais é uma competência para identificar usos indevidos. Não só para os estudantes, pesquisadores, mas também professores, cresce essa necessidade de identificar usos que sejam inadequados, principalmente quando a gente pensa no contexto avaliativo, no contexto de publicações acadêmicas. Então, não existem ferramentas que sejam 100% precisas para identificar se um texto foi produzido por inteligência artificial ou não. Então, essas ferramentas de detecção da IA não devem ser utilizadas como uma única prova para uso indevido. É fundamental cruzar informações de ferramentas como essa com outras formas de avaliação ou alguns outros indícios. O que se observa em alguns trabalhos acadêmicos já em relação a indícios de uso da IA? Textos que são genéricos, repetitivos, com uma estrutura que seja bem previsível, né? Então, ali, parágrafo padrão, com 3 períodos, e aquela estrutura, assim, bem previsível que poderia ter, vocabulários que não sejam tão habituais, principalmente ao autor, se você conhece a linguagem daquele autor. Como Moisés mostrou, né, a ausência de erros gramaticais ou ortográficos que sejam esperados na produção daquele autor, frases que sejam muito padronizadas, pouco originais, a questão de citações ou fontes, né, já que não há aquela pesquisa documental tão expressiva, informações que sejam plausíveis, mas incorretas, que seriam as alucinações da IA, linguagem genérica, fontes inexistentes ou fontes que estejam inadequadas ou até inventadas pela ferramenta, né? Então, todos esses elementos acabam entrando em pauta também quando a gente pensa no uso ético da inteligência artificial. Pode passar, por gentileza. Então, considerando-se todas essas competências e questões éticas, é inegável que as ferramentas podem contribuir significativamente para diversas etapas do trabalho acadêmico. Então, entre os usos possíveis, nós temos algumas aplicações enumeradas por Sampaio, que nós vamos comentar agora. Então, o primeiro uso relevante para pesquisadores seria na exploração inicial de ideias. Então, quando eu penso na elaboração de um tema, na definição de um problema, de objetivos de pesquisa, seria um bom uso. Nessa fase, é fundamental a elaboração de um prompt bem estruturado. Também é importante estar atento a algumas limitações dos resultados, já que eles podem ser um pouco superficiais e não contribuir tanto com a questão proposta. Esse uso, tanto nessa primeira aplicação como nas demais, deve complementar o pensamento crítico, né? Então, eu posso retirar ali algumas ideias iniciais, mas eu não vou substituir isso por fontes tradicionais, por análise prévia, que continuam sendo centrais nessa exploração inicial de ideias. Outro uso importante está na busca por materiais acadêmicos, em que a IA pode ajudar a processar grandes volumes de informação
localizar artigos que sejam relevantes para determinada área, identificar alguns padrões. Então, ela pode apoiar, por exemplo, a organização e a síntese de uma revisão de literatura que não vai, claro, ser copiada para um texto publicado, seja somente aquela exploração inicial. No entanto, para isso, é essencial utilizar ferramentas acadêmicas que sejam especializadas, que tenham esse foco, que tenham um banco de dados relacionado com artigos, refinar essas buscas, verificar a qualidade das fontes e combinar essa busca por materiais com outros indexadores mais tradicionais, como o Cielo, por exemplo, aqui no Brasil. Além de observar se essa ferramenta possui textos em língua portuguesa ou somente textos em outras línguas, como a língua inglesa, que é o que mais comum. Então, essas ferramentas, principalmente as de uso mais comum, como o ChatGPT, devem ser evitadas em etapas como essa, pois elas podem alucinar, podem trazer trabalhos que não reflitam de fato aqueles mais relevantes para a área. Daqui a pouco eu vou mostrar algumas ferramentas para vocês. A IA pode ajudar também na leitura e no resumo de materiais acadêmicos, em que ela vai facilitar o acesso a algumas informações específicas, explicar algum ponto que esteja nebuloso, oferecer algum resumo que ajude a selecionar o material, né? Então, digamos que eu tenha vários artigos e eu preciso selecionar aquele que eu vou ter mais interesse. Não é que eu vou substituir a minha leitura dos artigos por uma inteligência artificial. Isso é um uso inadequado. Um uso adequado seria, eu preciso selecionar qual é o artigo mais relevante para esse momento. Então, eu posso obter esses resumos para selecionar qual é aquele que eu vou utilizar, por exemplo. Inclusive, isso é útil para o caso de literatura em línguas estrangeiras. Se a pessoa não tiver tanta familiaridade, isso pode ajudar também. Contudo, novamente, a gente tem que ter o cuidado com materiais que sejam inéditos, que tenham dados sensíveis, e também com a validação desse resumo, que pode não necessariamente refletir no conteúdo inicial. Então, a leitura crítica continua sendo essencial nesse processo. Há também o uso da IAG com a escrita, né, que é um uso bem comum, mas eu queria que a gente entendesse o que seria essa escrita, né, até que ponto ela pode ir. Ela pode contribuir com algumas sugestões de paráfrases, de correções técnicas, melhorias no estilo de um texto. Isso é claro quando a instituição ou a revista, né, o periódico, permitir esse uso. Muitas ainda não permitem. Ela pode automatizar algumas tarefas de edição, de revisão, correção gramatical, adequação de estilo, né, substituindo alguns serviços que eram contratados em outros momentos. Mas qual seria o cuidado com essa escrita, né? Seguir as diretrizes de transparência, então, se eu usei, eu tenho que mencionar claramente, e evitar a prática de copia e cola, pois tudo que é produzido por uma ferramenta precisa ser revisado de forma cuidadosa. Outra aplicação possível seria na análise e na apresentação de resultados, né? Quando a gente pensa em análises qualitativas, quantitativas, a IA pode colaborar gerando visualizações, gráficos, tabelas que colaborem com a interpretação de grandes volumes de dados para direcionar algum padrão que esteja relevante ali naquelas informações. Isso necessita de um prompt muito bem elaborado para ser feito. Ainda assim, tem aquele cuidado com os dados sensíveis e também a necessidade de criticidade para avaliar se aquela interpretação e análise realizada de fato é válida e contempla os elementos essenciais daqueles resultados. No processo de transcrição, a IA agiliza a transcrição de alguns instrumentos de pesquisa, por exemplo, entrevistas, grupos focais, podendo reduzir o tempo dedicado a algumas tarefas manuais.
que estão no âmbito da pesquisa. No entanto, também atentar se a plataforma não está utilizando esses dados para aprendizagem, porque aí dados sensíveis acabam sendo expostos à plataforma. E também atentar que a maioria das ferramentas foca na questão escrita. E quando eu transcrevo um material que é em vídeo, por exemplo, existem outros elementos não verbais que podem estar presentes e que sejam relevantes, né? Então, eu também precisaria desse refinamento posterior. Uma aplicação que está bem avançada no uso dessas ferramentas seria da tradução de textos acadêmicos. E isso pode ser utilizado tanto para facilitar o processo de publicação internacional, para autores que não sejam nativos de uma outra língua, como também para que eu tenha acesso a materiais de outra língua de forma mais facilitada. Para isso, é preciso revisar cuidadosamente as traduções geradas para verificar se de fato elas são precisas, contextualizadas, se não são muito literais e se seguem as diretrizes éticas. Outro uso possível seria relacionado a pareceres e avaliações, em que a IA pode apoiar tarefas como verificar o formato de determinado texto, a linguagem, a qualidade, detectar se há plágio, detectar se há uso de IA, questionando, né, alguns dos elementos presentes, o que ajuda na pré-avaliação de algum texto, até o nosso próprio texto, né, ver se ele está adequado. Recomenda-se aquele cuidado com dados inéditos, sensíveis, considerar a questão do viés, que Moisés falou aqui para a gente, e utilizar somente como um apoio, caso seja a diretrizes que possibilitem esse uso. No caso da seleção, a IA pode auxiliar candidatos na elaboração de alguns documentos, na preparação para uma entrevista, simular uma defesa, né, oferecendo contribuições em relação àquilo que está sendo produzido. A IA vai escrever o meu projeto? De jeito nenhum, mas a IA pode ser uma avaliadora desse projeto, né? Eu posso questionar, considerando os elementos que estão no edital, critérios de avaliação, para que a IA atue como avaliadora, indique elementos que eu precisaria melhorar naquele texto. Então, aqui, a gente pode ver elementos que poderiam ser utilizados também nesse contexto. Outra aplicação promissora seria como agentes de IA. O agente de IA é a ferramenta que executa tarefas mais especializadas, como uma análise muito específica, explorar bases de dados, elaborar fichamentos, de modo que pode contribuir com alguma etapa de sistematização de uma pesquisa, né? E isso requer todos os cuidados que a gente já mencionou, sobre privacidade, sobre viés, sobre possíveis erros e sobre propriedade intelectual. E, por fim, destaca-se o uso da IA para a detecção de conteúdo gerado por IA, em que ela pode auxiliar na promoção de boas práticas com esse tipo de tecnologia. Mas, como já salientamos, a precisão não é tão alta, frequentemente pode ser questionada, mas pode ser usada como um apoio, né? Essas ferramentas, quando você utiliza, elas indicam assim, existe uma tal porcentagem de possível uso de IA, aí mostra alguns dos trechos que podem ter, mas tudo isso é bem questionável ainda no momento. Na sequência, eu vou apresentar para vocês algumas alternativas de plataformas de IA que podem contribuir com textos acadêmicos. E eu separei essas plataformas por categorias, finalidades para as quais elas poderiam ser utilizadas. Isso eu fui fazendo uma consulta, né, pensando no contexto acadêmico. Então, a maioria dessas plataformas que eu vou mencionar são próprias do contexto acadêmico. Algumas são gerais, mas acabam contribuindo conosco também. Então, por exemplo, na pesquisa e na revisão de literatura, nós temos aí citadas 3 plataformas
que podem atuar respondendo perguntas com base em artigos, né? Então, eu coloco lá um artigo, faço uma pergunta, por exemplo, quais são os resultados desse artigo? Qual é o objetivo? Quais foram os dados utilizados? Ela vai e me responde. Também há um aplicativo que classifica citações, né? Se uma citação é mais positiva, mais neutra, mais negativa. E outra que sugere artigos e respostas com base em IA, né? Então, eu coloco lá algum prompt e ele me dá artigos que poderiam responder à questão que eu proponho. Pode passar. Uma segunda finalidade seria para escrita e paráfrase, em que nós temos, né, um principal, ChatGPT, que sugere determinadas estruturas, faz paráfrases, revisa textos, entre outras funcionalidades, mas aqui eu tentei pensar em questões da academia e em usos que fossem considerados éticos, né, porque usar para produzir o texto por mim não é algo que nós estamos focalizando aqui. Há também aplicativo que gera, analisa textos longos, pensando na sua clareza, no seu contexto, né, então na sua adaptação. Há também a paráfrase, melhoria de trechos de textos e a reescrita com foco no contexto acadêmico, né? Então, algumas possibilidades aí para vocês conhecerem. Outro apanhado de ferramentas possíveis se refere a referências e citações. Então, aí nós temos 3 exemplos de ferramentas que se utiliza para o gerenciamento e organização de referências e de citações. Então, pensando na ABNT, na APA, essas principais, eles conseguem organizar o material, ajudando principalmente aquele aluno iniciante a formatar mais adequadamente os seus textos. Outra finalidade seria o uso para resumos, leituras, traduções, e aí nós temos algumas plataformas que são acadêmicas, mas a DeepL Translator, por exemplo, ela não é acadêmica, mas ela é a plataforma específica de tradução, então ela pode ser útil também para os textos acadêmicos, tendo em vista que, principalmente quando há textos em uma língua que eu não tenho familiaridade, ou tenho pouca fluência, pode ser utilizada para que eu tenha acesso àquela informação que eu não teria. E, por fim, ferramentas que podem ajudar na geração de ideias, planejamento. Nós temos aí algumas ferramentas que ajudam na busca de respostas, na conexão entre autores e artigos, na resposta a perguntas, na ajuda da leitura. E eu dou destaque aí ao SciSpace, que é uma ferramenta que tem diversas funcionalidades relacionadas ao âmbito acadêmico. No próximo slide, pode passar, eu mostro para vocês a tela inicial dessa ferramenta e o link para acesso, scispace.com, porque ela é uma ferramenta que acaba oferecendo várias funcionalidades que dialogam com o contexto acadêmico e, se utilizadas eticamente, podem contribuir com o aprendizado. Por exemplo, uma ferramenta é chat com um PDF, né? Então, converse com um PDF. Você pode buscar artigos da base de dados, que é uma base de dados bem ampla, tem artigos em diversas línguas, 75 idiomas. Eu procurei, encontrei um artigo meu, né? Então, existem artigos brasileiros publicados nela, em que você pode tanto dialogar com esses artigos da base, como você pode enviar, submeter um PDF e fazer perguntas para ele, obter explicações sobre pontos específicos desse texto. Essa plataforma também prevê que você possa colocar uma extensão no Chrome, isso significa que você pode baixar e deixar ela vinculada à sua rede, de modo que você possa, em qualquer site ou qualquer PDF online, conversar, traduzir, fazer perguntas, né, utilizar as ferramentas da plataforma.
Outro recurso interessante dela é o podcast, então, principalmente para estudantes que estão muito tempo em trajetos, outras atividades, que não têm tanto tempo de ficar em leitura, ela faz resumos em áudio, um áudio de 5 minutos, com as principais ideias ou aplicações de artigos. E esses áudios você pode baixar e pode ouvir no Spotify e em outras ferramentas também. Ela tem, como muitos outros, o escritor de IA, né, assim como o ChatGPT, então ela auxilia na escrita, na organização de conteúdos acadêmicos. Tem um escritor de paráfrase, né, de reescrita, para melhorar a legibilidade de determinado texto. Tem um gerador de citações, em que você pode criar referências a partir do estilo desejado, e tem a ABNT nela também, eu fiz essa verificação. E a principal ferramenta que ela tem é a de revisão de literatura, né? Então, de descobrir artigos pensando em palavras-chave, em perguntas, para filtrar, classificar, e você consegue acesso aberto aí a muitas publicações por meio dessa plataforma. Então, seria uma indicação mais básica que reúne as principais funcionalidades necessárias para o âmbito acadêmico. Pode passar. Então, diante de tudo isso que foi discutido ao longo dessa noite, talvez o mais importante seja nós entendermos que a resposta não seria proibir, repudiar o uso, mas promover um letramento IA, um letramento crítico a respeito da plataforma, né? Porque ignorar chatbots seria perder uma oportunidade de refletir sobre autoria, sobre análise crítica com os estudantes. Mais do que nunca, o combate à cultura do copia e cola se torna necessário. Já era um problema, se tornou um problema maior, que agora ganha novas configurações, exige novas estratégias. Então, o que é interessante nós termos como uma conclusão para hoje? A mera cópia de um texto gerado por uma máquina, além de ser uma conduta inadequada, problemática, não atende ao propósito de se realizar um trabalho acadêmico, uma produção, né, um artigo, né, um produto, que seria desenvolver o pensamento crítico, desenvolver seu processo de escrita, desenvolver a busca pela informação. Então, os textos gerados por essas plataformas podem auxiliar, podem trazer sugestões, podem trazer tópicos relevantes, mas é o estudante que deve produzir o seu material. Mesmo que a plataforma apresente um caminho, a organização, a reflexão são tarefas do autor. E caso haja o uso de algum material produzido por um chat, isso deve ser acreditado de forma ética e clara no texto. Então, na sala de aula, nesses espaços de formação, como a mesa redonda que nós temos essa noite, nós devemos ensinar a questionar, a produzir com autonomia, lembrando que a IA é uma ferramenta e o pensamento continua sendo uma questão humana. Pode passar, por gentileza. Na sequência, nós apresentamos as referências utilizadas em todas as sessões na elaboração dessa apresentação. Desde já agradeço pela atenção e fico agora à disposição. Muito bom, professora Alana. Muito obrigada, né, por esse momento bastante instrutivo para todos nós e que, com certeza, cada um de nós vamos estar refletindo sobre tudo o que foi falado. Eu agora vou convidar novamente a professora Ivoneide, o professor Carlos Moisés, né, que estão aqui. Nós já estamos encaminhando para a finalização desse encontro, mas não poderíamos ir sem responder as perguntas que, por acaso, vocês tenham a nos fazer aqui perante tudo que foi dito pelos professores. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem escrever aí no chat, né, do YouTube, que nós vamos
tentar passar para os nossos preletores de hoje, né, para os professores que nos brindaram aqui com com esse assunto, com esse tema tão atual. Então, nós vamos dar alguns momentos para que vocês possam trazer as questões, né, que por acaso tenham, para que a gente passe para eles. Vamos aguardar só um minutinho, né, enquanto vocês se preparam. E até mesmo alguma sugestão para possíveis, né, para novos encontros, para que a gente possa, de repente, promover uma outra discussão também como continuação desse momento. É importante destacar, talvez a gente não tenha mais disponibilidade, considerando o horário programado, né, e o projeto deste evento, de se estender muito ainda nessa discussão, mas nós tentaremos, na medida de... Acho que tem algum problema no seu volume. o seu microfone. É o microfone. Na verdade, assim, talvez a gente, considerando o horário planejado para o evento, a gente não tenha mais tempo para responder a muitas questões, mas a gente faz questão de atender algumas. Tem algumas, Abigail, que já foram vistas por você, visualizadas. Você pode escolher alguma que seja mais relevante, Abigail. Sim, mas eles não têm aqui nenhuma questão dos alunos, não é? Eu dei 1 minuto para eles formularem, né, dos alunos, não do nosso público que está assistindo, porque são alunos, estudantes, são professores também, são tutores, né, tem um público bastante eclético aqui, todos estão elogiando os professores, né, dando os parabéns, e eu vou, então, concluir, se me permite, com o dizer de uma aluna, de uma participante aqui, da Marluce Remígio, em que ela diz que o momento de reflexão para a nossa visão sobre a IA a partir do nosso conhecimento nessa mesa. Então, a Fabiane também diz que foi muito proveitoso cada ponto exposto por vocês. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês, né? Eu quero perguntar aos professores se vocês ainda desejam falar mais alguma coisa, uma palavra de despedida para esse público. Começando aí pela professora Ivoneide, né, que foi a primeira a falar, e depois o professor Carlos e finalmente a professora Alana, e assim nós terminaremos esse encontro. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos os participantes, e também agradecer a todos que se somaram a mim e a nossa equipe aqui do IFRN para a organização desse evento. Em primeiro lugar, Abigail, eu agradeço a você, a sua disposição, a sua parceria na organização deste evento. Agradeço ao professor Carlos Moisés também pela participação, pelo compromisso e pelas contribuições, as importantes contribuições dadas a essa discussão. E agradecer mais uma vez a professora Alana, essa nossa grande companheira e parceira de muitos eventos, né? Sempre está conosco nos projetos de formação docente. Eu gostaria de dizer que, para mim, hoje é uma noite especial. Nós estávamos pensando em oferecer essa oportunidade aos alunos, claro, a um público maior, a gente abriu ao público, mas é claro que a gente pensou inicialmente nos nossos alunos do curso de especialização em língua portuguesa e matemática, e outros cursos também de graduação e pós-graduação aqui do nosso Instituto Federal, além dos nossos alunos, pela parceria da nossa base de pesquisa, do nosso grupo de pesquisa na UFRN e no PPGEL, dos nossos alunos do PPGEL, além de outros tantos parceiros, porque aqui, pelo que eu pude observar, nós tivemos parceiros, inclusive, de diversas partes do país, né? Nós queríamos lembrar que
Esta mesa redonda vai ficar disponível ainda para vocês poderem assistir. É importante destacar isso, né, Abigail? É bom que Sim. você ainda dê uma palavrinha sobre isso. Vai ficar mais algum tempo para que vocês, ainda algum colega ou sugerir alguém que possa assistir, então vocês ainda vão poder fazer isso, né? E aí Sim, eu ela vai passo a ficar palavra aos gravada. meus colegas, eu gostaria de dizer aos nossos alunos, aos nossos participantes do evento, os nossos professores também colaboradores, os nossos professores tutores que estão aqui, a toda a equipe do curso e, de um modo geral, da Universidade Aberta do Brasil, que está aqui, com muita gente participando, de agradecer a divulgação, o empenho e a parceria para que este evento, que a gente tanto queria realizar, ganhasse vida e esse projeto se tornasse uma realidade para nós. Então, assim, além de tudo isso, eu enfatizo ainda a importância de que a gente precisa pensar muito sobre uso de tecnologias, uso da inteligência artificial generativa a partir de uma perspectiva crítica. Pensando, por exemplo, na vertente dos estudos de letramento e vertente sociocultural, naquilo que pode contribuir para essa discussão advinda dos estudos de letramento crítico. Pensar nesse assunto como um assunto importante para nós da academia, mas também da sociedade como um todo, né? Esperamos, com isso, poder oferecer contribuições a essa discussão e, mais uma vez, agradeço a todos, muito obrigada e boa noite. Gostaria, novamente, de agradecer à professora Ivoneide pelo convite, né? Para mim é sempre uma grande satisfação participar desses momentos formativos. Agradecer a parceria da professora Alana, mais uma vez, a primeira foi no Conedu, né? E agora aqui, espero que tenhamos outras oportunidades. Agradecer, né, a mediação da professora Abigail e toda a ajuda que ela forneceu durante e anteriormente a esse processo. Agradecer a todos aqueles que acompanharam as nossas discussões e, claro, também me colocar à disposição, caso queiram posteriormente discutir algum dos temas discutidos que me coube esta noite. Então, muito obrigado, boa noite a todos e a todas. Eu reforço as palavras dos colegas, agradeço pela oportunidade, pelos comentários tão gentis que vocês estão fazendo aí no chat. Convite da professora Ivoneide, que é uma grande parceira, a parceria de Carlos, a mediação de Abigail, sempre um prazer. Sempre um prazer estar de volta ao IFRN, mesmo que à distância, que é uma instituição da qual eu tenho muito carinho. Então, muito obrigada a todos pela atenção, desejo a todos uma ótima noite. Então, assim, nós finalizamos, né, esse momento aqui, esta mesa redonda, parabenizando os nossos preletores e os nossos agradecimentos para todo o público que nos ouviu nesta noite. Muito obrigada e tenham uma boa noite todos. Tchau, tchau.